Um cidadão diz que em 3 anos a Igreja Universal do Reino de Deus lhe tirou tudo, desde a casa, viatura topo de gama e terrenos. Hoje vive na rua e decidiu instalar-se com a mulher e os filhos em frente ao condomínio onde vivem os pastores e os bispos da referida igreja. 700 milhões de kwanzas, uma residência e um carro no valor de 50 milhões de kwanzas é o que este cidadão e a sua família ofereceram à Igreja Universal do Reino de Deus. Segundo conta este senhor, tudo começou quando a sua mãe morreu por conta de um cancro em 2013. Meses depois, a sua irmã mais nova começou a desenvolver o mesmo quadro clínico. João, nome fictício, entrou em desespero e começou a lutar pela saúde da irmã. Foi então que começou a frequentar a Igreja Universal. Foi-lhe apresentado um menu de sessões milagrosas. Foi assim que resolveu experimentar as sessões espirituais que o motivaram a oferecer os 700 milhões de kwanzas. Na primeira sessão nós sacrificamos 200 milhões de kwanzas. Na segunda sessão sacrificamos 300 milhões de kwanzas. E o resto fomos sacrificando com o resto que havia já restado desse valor. Foi assim que totalizou esses 700 milhões de kwanzas. Depois de ter oferecido todo o dinheiro que possuía, a saúde da irmã não melhorou, mas João quis a todo custo evitar a morte da irmã. Voltamos a sacrificar ainda assim a única residência que tínhamos e a viatura, avaliada em 50 milhões de kwanzas. Entregamos ainda uma residência avaliada em 250 milhões de kwanzas, que segundo eles, a maldição havia entrado nesses bens, tanto no dinheiro como nesses bens, e era necessário, para que a maldição saísse, esses valores todos serem sacrificados no altar da igreja, bem como os nossos bens, de maneiras a quebrar a maldição que segundo eles, nos apoquenta. Hoje o quadro inverteu-se. João contraiu dívidas avultadas. A irmã continua doente e sem teto para abrigar a família. Por isso, João exige que a Igreja Universal do Reino de Deus lhe devolva o valor investido. A nossa posição é sair daqui somente com a nossa situação regularizada. João afirma que o caso já está entregue às autoridades, mas até agora nada foi feito para ajudá-lo a resolver o problema. E para comentar este assunto, temos em estúdio Acúcio Estevão, advogado e diretor do Gabinete Jurídico da Ordem dos Pastores Evangélicos de Angola. Bem-vindo ao Está na Hora. Bom dia e obrigado pelo convite. Há, do ponto de vista judicial, possibilidade deste cidadão reaver os seus bens? Pronto, partimos do princípio de que estamos diante de uma cena que pode remeter-nos aqui a uma tentativa ou até mesmo, se preferirmos, um aparente crime de abuso de confiança ou defraudação. Entretanto, é preciso termos em atenção que o contexto da própria situação remete-nos a uma questão de fé. E aqui é preciso analisarmos muito minuciosamente essa situação. Segundo o que nos faz perceber a peça, trata-se de um fiel que chegou a uma instituição, uma confissão religiosa, e fez então alguns votos ou sacrifícios pela fé e a olhar pela saúde ou a restauração da saúde da sua irmã. Nessa questão em particular, não há aqui um compromisso que pode remeter-nos a uma obrigatoriedade de reembolso de qualquer doação que tenha sido feita. Entretanto, sentindo-se lesado é um cidadão e as leis estão aqui para poder então protegê-lo, ele despoleta um processo onde intenta uma restituição, que de todos os modos, aqui também é preciso que tenha uma consciência de que do outro lado haverá, obviamente, um discurso de defesa para poder rebater essa intenção do cidadão em causa. Então, qual deve ser a postura da Igreja? Deve devolver os bens ou nem por isso? Não uma há, postura mais acertada, não há, de forma muito direta, uma obrigatoriedade da Igreja em poder restituir ou então ressarcir esses bens que o cidadão diz ter colocado no altar. É assim a expressão que se usa internamente na Igreja Universal. Porque é uma questão de fé. E aqui estamos diante de um ato voluntário e é preciso que se perceba essa questão, porque os atos de fé são voluntários e não há uma obrigatoriedade
O cidadão precisaria era comprovar que houve uma chantagem, houve uma promessa que não foi cumprida, para poder então sustentar, por exemplo, uma acusação por burla, por defraudação. O que não acontece aqui. O que ele está a explicar é que houve uma situação de saúde que levou-lhe a igreja para poder então ver a sua situação resolvida, que depois, orientado pelos ditos pastores, a poder fazer sacrifícios que ele consentiu em fazer, e estamos a falar de um processo que levou pelo menos aí um espaço de 3 anos a fazer fé na peça em causa. Se foram 3 anos onde ele foi fazendo sacrifício, presume-se aqui que ele tenha agido com consciência e também do outro lado não tenha havido dolo, porque senão em 3 anos ele teria percebido que havia aqui uma tentativa de extorsão. Depois levanta-se aqui uma outra questão. Por que é que só hoje ele vem reclamar essa situação, quando ele levou 3 anos a fazer depósito ou doações por uma situação que não via melhorias? Então é preciso que se entre a fundo da questão e não se olhe só no âmbito jurídico. Mas de que forma que este cidadão pode provar que houve sim uma burla ou não? Portanto, para que haja uma burla é preciso considerarmos alguns pressupostos. É preciso primeiro que consideremos qual é o objeto desse acordo. O que é que me está a ser proposto? Por que é que eu estou a pagar? O objeto dessa transação ou desse acordo foi ou não cumprido? O que estamos a olhar aqui é uma questão de fé e não é uma transação meramente comercial ou um acordo fora do âmbito eclesiástico. Ou um acordo por escrito? Não houve acordo por escrito. Segundo a peça, o cidadão foi para a igreja, foi à procura de Deus e posto lá foi começando a fazer orações e depois disso então foi convidado a fazer sacrifícios para ver então a situação resolvida. E ele consentiu em fazer. E eu quero presumir aqui que ele não foi o único que tenha feito esses sacrifícios, houveram outras pessoas que fizeram. O problema reside na frustração pelo fato de ele ter feito alguma coisa e esse desejo não ter sido cumprido. Mas a igreja prometeu curar a irmã e a mulher do Senhor. Esta promessa só de fé, por si só, não leva a uma questão jurídica também, para que o jovem seja, o cidadão seja, neste caso, digamos assim, encontrar uma solução para este problema dele? Portanto, é preciso olharmos atentamente para a peça. Ele diz que foi à procura de Deus porque Exato. Tinha a irmã adoentada. Qual é a conversa que ele teve com o pastor ou o suposto pastor para chegar até o ponto de doar mais de 700 milhões de kwanza num período de 3 anos? Nós não temos a versão do outro lado. Então fica aqui muito complicado fazermos afirmações muito taxativas de que de facto lhe tenha sido garantida a cura em troca dos 700 milhões. Eu gostaria e aconselho aqui a TV Zimbo a irmos, por exemplo, atrás de uma outra versão, que é a versão dos pastores, no caso, a parte acusada, no sentido de podermos ter aqui uma aritmética mais clarividente, no sentido de aferirmos que, de facto, houve uma promessa e nós, TV Zimbo, pela qual ele tenha pago os 700 milhões. Contraditório. Então, de que forma é que este cidadão pode, como é que nós podemos evitar, ter mais cuidado, digamos assim, para não cair numa situação destas? Portanto, aqui importa aconselhar a todos os nossos telespectadores que nos acompanham nesta manhã, no sentido de que as coisas de Deus devem ser sempre observadas à luz da palavra, à luz da Bíblia. O que acontece muitas vezes é que as pessoas não têm tempo, não têm paciência de ler, não têm paciência de se aconselhar na fonte. Quando a gente fala de fé, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Existem questões aqui que não são questões de fé, são questões muito mais de exploração, de pessoas impostoras que se aproveitam da Bíblia, que se aproveitam da posição eclesiástica para poder então extorquir ou ter comportamentos que até a própria Bíblia condena. Entretanto, dos fiéis, daqueles que se dizem acreditar e crer em Deus, se recomenda uma consulta, uma constante leitura da palavra de Deus para que, quando tomar contato com alguma orientação, algum apelo, verificar se de facto é ou não é bíblico. O que estamos a ver aqui é uma mera extorsão que em nada tem respaldo de alguma forma sustentável à luz da própria palavra de Deus. Então é preciso termos cuidado porque situações dessa natureza infelizmente são cada vez mais recorrentes e nós estamos aqui para dizer que não é assim a forma que Deus trabalha. Nós temos fé, nós cremos. A questão dos dízimos, das ofertas é um ato voluntário, mas nessa proporção estamos a falar de facto de uma exploração que podíamos entrar aqui na questão da exploração de alguém incapaz, porque é uma situação de vulnerabilidade que provavelmente terá motivado
motivado então a atuação dos pastores, mas como disse, é preciso que possamos ter aqui a versão do outro lado para podermos aferir o grau de culpabilidade da igreja ou então do pastor em causa. Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigado nós. Até a próxima. Obrigadinho.